Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, meu nome é Júlio Ronque, também pode ser boa tarde, né? Bom dia, depende do horário que você está assistindo essa gravação. Estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Hoje é domingo, 15 de junho de 2025 e estamos realizando o DIP 2025, Domingo da Igreja Perseguida, que é um culto onde a gente separa uma vez ao ano, justamente para relembrarmos da igreja perseguida, para relembrarmos de tudo, de todo o necessário, tanto na parte de oração, na estrutura, na doação, tudo que nós podemos contribuir. Tem aqui alguns slides que eles nos encaminharam, Portas Abertas nos encaminha. Então o tema desse ano é Forçados a Fugir, que fala sobre os cristãos deslocados em todo o mundo. E vamos falar sobre a violência desses cristãos, né, que eles sofrem no mundo todo. Olha lá, irmãos, mais de 300, eu tinha falado 340 milhões, eu peço correção, desculpa. Mais de 380 milhões de cristãos estão hoje enfrentando algum tipo de discriminação ou perseguição por sua fé no mundo inteiro. Você tem noção disso? 380 milhões. 68 milhões dessas pessoas estão deslocadas. O que é deslocado? Ele é lá de uma determinada área, mas ele se tornou cristão. Então aquela pessoa ela passa a ser perseguida, já começa pela própria família. Tem pessoa que perde, o pai e a mãe não aceita. O marido não aceita que a esposa, ou a esposa não aceita que o marido se torne, ou os filhos não aceitam que os pais, né? Já começa a perseguição dentro do próprio lar, começa a perseguição muitas vezes nesses lugares, no trabalho, a pessoa é demitida, já manda embora, porque ela se tornou cristã, ela deixou a lei, ela deixou a crença daquele determinado local, e nós temos aqui, desses 68 milhões, 183 mil são cristãos deslocados agora, de outubro de 23 a setembro de 2024. Ou seja, praticamente em menos de um ano, nós tivemos um aumento de 180 mil pessoas deslocadas. Ou seja, que tiveram que largar seu lar, sua casa, sua localidade, para ou um campo, ou uma área que ela estivesse protegida. Por quê? Olha aqui que interessante. 92% desses cristãos deslocados estão nesses principais 5 países aqui. Olha lá. O primeiro é a Nigéria. Na Nigéria, 100 mil cristãos foram colocados para fora das suas casas. Tiveram que fugir, tiveram que se deslocar. Segundo país que está aumentando a perseguição, Myanmar. Nós vimos aí nos vídeos, né? Myanmar está ganhando em segundo lugar com 40 mil. Depois, Burkina Faso está com 10 mil. República Democrática do Congo também com 10 mil. E a Índia, olha lá, né, que interessante. Nós tínhamos a Índia num cenário tão diferente anos atrás, e a Índia está aumentando, querendo ou não, aumentando a perseguição. 9 mil pessoas deslocadas na Índia nesse período apurado pelo Portas Abertas. E aqui tem uma imagem onde, explicando, né, que os cristãos deslocados vivem em tendas improvisadas, muitas vezes sem comida, sem água tratada, sem cuidados médicos adequados, porque não tem trabalho, não tem escola. Eles ficam em campos onde eles se reúnem para se protegerem e não serem mortos. Olha que situação que é, só porque adoram Jesus. Tem noção disso, igreja? Onde chega o ser humano, né? A ignorância. Aí aqui está falando, apenas em um ano, 100 mil foram obrigados a fugir das suas comunidades, especialmente, como nós dissemos, Nigéria. Está aqui ó, a foto da criancinha aí, olha que tristeza. Aí é um campo de refugiado, aí é um lugar onde está deslocados. Isso é real, é foto, não é montagem, não é inteligência artificial, é o Portas Abertas que vai até esses lugares com seus representantes. Olha lá, Myanmar, 40 mil cristãos fugiram de seus lares, de suas comunidades nesse último ano e se abrigaram em cavernas. Tem noção disso? Tem que ir para uma... Olha que situação, né? Deixar sua casa por causa dos ataques, conflitos dos extremistas religiosos. E aí, esses principalmente, quem que persegue, né? A maioria, né? Não só, mas a maioria é os extremistas islâmicos, infelizmente. Obrigaram 10 mil cristãos a se deslocarem em Burkina Faso, inclusive em Burkina Faso, aquela região onde nós tivemos também a questão do Boko Haram, todos aqueles ataques anos atrás com aquelas crianças, lembra? Uma vila que foi
400 meninas, 400 e poucas meninas foram levadas embora. Muito triste tudo isso na África, né? Mais de 100 grupos armados atuam na República Democrática do Congo e forçaram 10 mil cristãos a fugir das suas comunidades. Olha aqui as pessoas, a foto. É muito triste a gente saber que as pessoas, por causa da fé, do amor a Jesus. Em Manipur, na Índia, olha lá, um conflito por causa das tribos, né? Um conflito tribal. Em maio de 2023, 70 mil famílias tiveram que deixar seus lares. É muita gente passando fome. Olha aqui a sopa sendo distribuída entre eles. Muito triste isso. E aí o Portas Abertas pede para nós, né? Primeiro, orar pelos cristãos deslocados. Então, o primeiro ponto que nós vamos nessa noite, depois da mensagem, nós vamos orar. Depois nós vamos apoiar nas suas necessidades. Depois, quem quiser vai poder ajudar. Durante essa semana, a gente vai abrir o espaço para quem quiser doar, mesmo que através do Pix, só depois nos avisar, que a gente vai separar essa sua oferta para a gente encaminhar para o Portas Abertas. E eles pedem também para a gente, quem quiser depois preencher a fichinha, recebe o livro, né? Nós aqui da igreja recebemos, a cada, acho que 30, 40 dias, chega ali a revista do Portas Abertas, apresentando toda a perseguição, atualizando a gente. E está aqui os contatos, tem telefone, depois quem quiser eu mando. Aqui tudo do Portas Abertas, o Instagram, o Facebook, o YouTube, está tudo aqui do Portas Abertas. Vamos lá então para a palavra? Tema dessa mensagem, o domingo da igreja perseguida. O subtema, forçados a fugir, que é o tema do DIP, né? Que é esse ano, cada ano o DIP, ele pontua um determinado tema. E esse ano eles estão falando sobre os cristãos que são obrigados a deixar seus lares. Vamos lá para Mateus 19. Enquanto você vai procurando Mateus 19, verso 29. Eu vou pedindo para você compartilhar o nosso canal no YouTube. Primeiro se inscrever aqui, né? @ImelRioPreto. E depois você pode compartilhar. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no X, nas principais redes sociais. Acharam? Mateus 19, verso 29. Na Almeida Corrigida, se eu não me engano. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Vamos parar por aí. Quando a gente começa a falar em evangelho, nós não podemos nos esquecer que o nosso Messias, nós não podemos esquecer que o nosso Salvador, o nosso Senhor, enquanto criança, enquanto menino, ainda pequeno, ele se tornou um deslocado. Ele foi perseguido. Tanto é que José e Maria fogem para o Egito. Não é isso que a Bíblia retrata? Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de uma figura daquele que é o nosso Messias, daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o nosso Senhor. Nós estamos falando daquele que, na infância, precisou, né, muito pequeno, se deslocar, fugir da perseguição e, logicamente, em todo o ministério dele, né? A todo momento a gente via ali que Jesus ele tinha que sair. Quando começava aquela multidão a alvoroçar, ele tinha que fugir do local. E o livro de Mateus, ele retrata sobre esse deslocamento, sobre esse fato de que Jesus também, ele e sua família, tornaram-se de certa forma perseguidos e foram também, da mesma maneira que hoje muitos se tornam, naqueles locais, eles são expulsos das suas localidades, assim Jesus também foi. Pessoas são forçadas a fugir de suas terras, suas casas, seus lares, para se manterem seguras. E foi o que aconteceu com José. Quando o anjo aparece para ele, né, e disse, olha, desce para o Egito, não fica aqui, porque procura um menino. Perdas, sofrimentos, dor. Mas em meio a tudo isso, nós encontramos no Evangelho força, consolo, alegria.
esperança. Quando olhamos para os cristãos perseguidos ao redor do mundo, nós podemos ter certeza de que todo o sofrimento que eles enfrentam também não é o fim em si mesmo, mas todo esse sofrimento acaba possuindo um propósito muito maior. A história de Deus, que é propagada por meio do seu povo ao redor de todo o mundo, ainda que nos locais mais perigosos para ser um cristão, que inclui até nós mesmos, né? Que louvado seja o Senhor, hoje temos nossa liberdade ainda na nossa nação, não sabemos o dia de amanhã. Mas Jesus foi forçado a tornar-se um imigrante. Ele foi forçado, ainda que pequeno, a tornar-se, a fugir. Jesus ainda bebê, procurado por Herodes. Está lá em Mateus capítulo 2, verso 13. Depois, se você, eu não vou ler, mas para quem quiser conferir. Mateus capítulo 2, verso 13. Quando o anjo aparece para José em sonho. E nesse momento, Jesus e sua família se tornam imigrantes. Eles têm que migrar para outra região. Eles têm que fugir, preservando a vida do menino. E nos dias de hoje ainda procuram matar os seguidores desse mesmo Jesus, que continuamente são forçados a fugir das suas casas, das suas comunidades, como nós vimos aqui, especialmente na Nigéria, que teve um aumento muito grande. Índia, que eu espantei, e Myanmar. A pesquisa dessa lista mundial, agora de 2025, lista que 183 mil pessoas foram forçadas a fugir da sua casa no último ano. Quanta gente, né? Quase 200 mil pessoas. Mas uma coisa maravilhosa que nós podemos aprender na palavra de Deus é que a Bíblia, ela nos alertou sobre tudo isso. Jesus, ele nos falou sobre tudo isso. Jesus, ele já havia explicado, ele já havia anteriormente dito para nós tudo isso. Vamos lá no Mateus 19, está aberto ainda aí? Vamos agora lá no 29. Olha o que ele continua dizendo para nós. E todo, Mateus 19, o mesmo capítulo, agora no verso 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, olha lá, ou campos, presta atenção, propriedades também, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Está entendendo? Jesus já tinha alertado, Jesus já tinha dito. E o mais interessante é que a mensagem que o Portas Abertas nos enviou esse ano, ela baseia justamente aqui no capítulo 19 de Mateus, que fala a respeito de um jovem rico, que está justamente entre os versos 16 e 22. Conta a história do jovem rico, né? O que ele acontece? Aquele jovem rico, ele se depara com Jesus, ele começa a ouvir a mensagem de Jesus, e aquilo torna interessante. Ele fala, poxa, peraí, tem coisa legal aqui, que esse mestre está ensinando. E aí aquele jovem rico, que Jesus conhecia muito bem o seu coração, pergunta para Jesus, né? Eu já sigo os mandamentos, eu já sigo as leis. O que mais eu preciso fazer? Não é mais ou menos isso que ele fala para Jesus? E aí nós sabemos a resposta do Senhor, ela é crucial na vida daquele jovem, porque Cristo, ele conhece o coração do ser humano, ele conhece o nosso interior. E olha lá, Mateus 19, vamos para o verso 21, não fecha Mateus 19 não, eu esqueci de avisar. Lá no verso 21, olha a resposta que Jesus dá para aquele jovem. Olha, Senhor, eu sigo os mandamentos, eu cumpro com a lei, eu faço jejum, eu dizimo, eu dou ofertas, tudo que Moisés mandou eu faço. O que eu posso, a pergunta do jovem era, o que eu faço para me tornar perfeito? Olha que interessante. E a resposta de Jesus, Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, olha lá, Jesus toca na ferida, irmãos.
Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Rapaz, Jesus, eu posso dizer que ele quebrou as pernas daquele jovem rico. Acabou com o menino estava tão alegre, estava ouvindo o evangelho, ele estava empolgadão, ele estava naquela energia, falou: nossa, encontrei um rabi aqui, um cara diferenciado, fazendo milagre, operando sinal, maravilha, que tem uma palavra poderosa. Mas diz aí para mim, mestre, quem que vai entrar no reino do céu? O que precisa? O que eu tenho que fazer para você? Fala para quem está do lado: Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o nosso coração, irmã. Você de casa, não dorme não, minha bênção. Já estou terminando já, rapidinho, mais 10 minutos. Jesus conhece o nosso coração. Irmãos, a verdade é que aquele jovem, ele amava tanto os seus bens, os seus pertences, que ele não amava, ele não conseguia cumprir o que Jesus estava pedindo, que era amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. O apego aos bens materiais daquele jovem era muito maior do que o amor ao próximo e do que o amor ao próprio Jesus. Que lá, inclusive no livro de Marcos, ele ainda fala, né? Toma a tua cruz e me segue. O Portas Abertas cita aqui um texto de Paul Estrabux. Deve ser algum teólogo, alguma pessoa importante. Eu não fui atrás para estudar sobre essa pessoa. Mas ele fala uma coisa que eu achei formidável, esse Paulo. Olha o que ele trouxe na mensagem do Portas Abertas. Satanás, presta atenção. Satanás sutilmente promove a mentira de que o dinheiro, propriedades, bens, conforto físico, fama, honras mundanas são o mais importante na vida. É a maior mentira do século, é a que o diabo tem profanado, tem propagado, tem diluído. E está aí na internet, né? Está aí no Instagram bombando, e aparece nos rios toda hora para mim disso daí. A pessoa pergunta assim: o que você faz da vida? E na hora que a pessoa começa a falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Irmãos, por favor, entenda. Não tem nada a ver, irmãos, que nós não podemos ter, como eu posso dizer, sucesso na nossa vida, que nós não possamos ser pessoas felizes. Por favor, o evangelho não é isso. Mas o evangelho é eu saber que o amor que eu tenho em Cristo está acima de tudo e de todos. É o que eu sempre falo para o Isaac. Eu falo: filho, vocês podem perder tudo nessa vida, só não perde o amor a Deus. Pode perder tudo. A gente na vida, pode acontecer, irmãos, da gente fazer um negócio errado. Quantas pessoas fez negócio errado na vida, perdeu casa, perdeu isso, perdeu aquilo? Não é? Quantas pessoas acabaram fazendo coisas erradas? Nós podemos perder tudo, irmãos, na vida. Mas nós só não podemos perder a fé em Deus. O amor a Deus. Que Deus seja em primeiro lugar na nossa vida. E aí o Portas Abertas, eu achei legal que Portas Abertas, e não fui eu não, viu? O sermão dele está dividido em 3 partes. Aí eu falei: eu acho que eles estão assistindo os cultos da Metodista Livre Rio Preto. Eles dividiram em 3 pontos de que o verdadeiro discípulo do Senhor, de que o verdadeiro cristão, a nossa vida tem que ter 3 coisas. Fala para quem está do lado aí, o primeiro delas: renúncia. Renúncia, irmã. Renúncia, Nai. Você de casa, renúncia. Estou acabando já, renúncia. O verdadeiro chamado de Deus não é a gente ir a um determinado lugar,
Eu ouvia muitas pessoas falando, nossa, porque Deus está me levantando para ser missionário, para eu ir em tal lugar, para isso e aquilo. Amém, irmãos, por favor, isso tudo é muito bonito, é legal, é positivo. Mas olha que interessante, o irmão André, isso é citação do texto do livro do irmão André, que é aquele senhor que passou na tela, né? Ele é o fundador do Portas Abertas, ele que começou todo esse movimento para olharmos para a igreja perseguida. O irmão André diz o seguinte, o verdadeiro chamado de Deus não é eu ir a determinado lugar, ou eu ter uma determinada carreira, mas o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas é a nossa obediência diária a Ele. Nossa, eu li essa semana esse texto do Portas Abertas, e eu fiquei meditando nele, falei, cara, que forte essa palavra do André. Gente, vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. O verdadeiro chamado de Deus não é eu ir a determinado lugar, ou eu alcançar determinada carreira, ou eu alcançar determinado status. Nossa, passa um turbilhão de coisa na cabeça que a gente quer falar, mas eu não posso fugir do script aqui. Eu vejo hoje tem muito orgulho, né? Dos líderes religiosos. Não, hoje não, né? Desde os tempos dos profetas já tinha orgulho, né? No coração dos religiosos. Não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, né? Irmãos, o verdadeiro chamado de Deus não é tudo isso. Eu pude ser a pessoa que, olha, ergui esse templo, eu construí isso, eu fiz aquilo, eu alcancei aquele outro, e fizemos não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo é muito bom, claro. Se não houvesse pessoas que um dia implantaram a igreja em Rio Preto, nós não estaríamos aqui. Isso é uma bênção, eu sei. Mas, irmãos, é muito melhor eu obedecer todos os dias à vontade dEle. Isso é cumprir o chamado dEle. Obedecer todos os dias. Obedecer a Cristo exige renúncia. Porque eu não posso obedecer, eu não posso segui-lo sem eu amá-lo acima de todas as coisas. Por isso devemos constantemente nos questionar, o nosso coração, o que mais nós valorizamos? O que mais nós valorizamos? Dinheiro, status, fama. Irmãos, Deus tem que ser em primeiro lugar tudo na nossa vida. Depois eles confirmam com a pastora. Fizemos 2 dias seguidos. Ontem à noite, eu falei assim, vamos comer um lanchinho diferente? Já que não tinha levado no dia dos namorados, a gente não acabou durante a semana, foi tão difícil. E o Isaac tinha saído com o Marcos, eu falei, nós estamos -1, então a gente só tem um para olhar. Então vamos comer um lanchinho, né? Eu não vou falar o nome, é lógico, não vou fazer isso, né? Mas nós sentamos no lugar, aí o Lucas já foi lá no brinquedo, e aquela... E nós ali do lado, na hora que eu comecei a folhear o cardápio, irmãos, fora de série, um lanchinho R$75. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu acho que nós entrou no lugar errado, amor. Será que nós viemos no Iguatemi? Pô, eu não estou no Iguatemi, no shopping Iguatemi, né? Aí a Suzy olhou para mim e falou, nossa, mas aquele outro que a gente conhece lá, não é melhor lá? Eu falei, é. Fechamos as bolsas, agradecemos o garçom. Opa, eu não tenho vergonha, doutor. Eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém. Só o Lucas, tadinho, que ficou, pai, brinquedo. O pai, falei, não, nós vamos em outro brinquedo. Falei, não, pai, brinquedo. Aí nós entramos no carro, a Sus deu risada, falou, é só nós mesmo para ter essa coragem. Falei, não, não mereço, exatamente. Não. Eu acho que eu tenho que ser transparente. O que adiantava a gente depois, sabe? Falei, a gente pode ir, vamos para gastar esse valor que nós vamos gastar aqui, vamos no Coco Bambu lá comer então. Ué, eu prefiro, já que é para gastar né? Ia ficar no mínimo uns 200 e pouco, rapaz. Tá louco. Falei, não, aí um dia eu vou lá no Coco Bambu, tem promoção lá de executivo, vai comer lá, amor. Aí nós saímos, isso foi ontem. Aí hoje, a gente foi visitar o pai na clínica,
Aí meu pai falou assim, tem um... Aí eu falei, nós vamos pegar um marmitex, tal lugar, não sei o quê, que já estava na hora do almoço. Aí meu pai, não, vamos ter um restaurante perto da casa de vocês lá, que é gostoso, não sei o quê. E eu já tinha ido na época que a minha mãe ainda era viva. Isso faz muitos anos atrás, né? E o restaurante mudou, tal. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí deixamos lá, deixamos meu pai lá, abraçamos, tchau, e fomos. Rapaz, só tinha carro importado já lá na porta do lugar. Eu já virei para a Suzy e falei assim, ixi, o piorzinho é o nosso aqui, amor. Já estacionamos com o piorzinho ali, né? Falei, ei, Jeová, hein? Aí na hora que eu chego na porta do lugar, a pessoa, é tanto por pessoa, e nós tínhamos acabado de tomar café da manhã, sabe quando você ainda está foi tipo um brunch? Falei, Suzy, nós vamos pagar tudo isso aqui, eu e você, aí o Isaac é meia, isso aí? Não vamos, não. E outra, a gente está procurando, né, se não comer tanto, não ter mais aquela vida, né? Falei assim, amor. E a moça já arrancando a pulseira, já pondo a pulseira em mim, eu puxando meu braço. Falei, não, calma, filho, eu estou pensando. Aí pegamos de novo, viramos as costas. Aí a Suzy, na hora que entrou no carro, falou, amor, mas essa semana nós estamos demais, né? Aí eu falei, você sabe o que significa isso? É você não ser prendido a bens materiais. Pelo contrário, sabia? Talvez você fale, isso aí é avareza. Não é avareza. Avareza é você querer parecer algo que você não é. Eu acho, muito mais. Falei, não, bem. Aí primeiro nós vamos pagar esse rodízio, aí vou exagerar, vou passar mal, porque vai ter... Não. Aí outro dia a gente vem aqui com fome, e a gente volta aqui, vamos para casa. Hoje, irmãos, as pessoas elas vivem de aparência. Não, porque eu cheguei em tal lugar, nossa, se eu tiver que sair, eu não faço nunca isso, pastor, porque eu tenho vergonha. Bom, cada um é de um jeito, irmãos. Eu não devo nada para ninguém, graças a Deus. Só devo para o banco lá que está o apartamento financiado. Fora isso, não devo nada. Então, nós temos que aprender, irmãos, quando amamos Cristo e quando sabemos que Ele está acima de tudo, a nossa vida, ela sabe, você não se preocupa com pequenas coisas. Você não se preocupa com o que os outros vão pensar, com o que as pessoas vão falar. Mas vira a gente lá na porta, viu a gente voltando. Aí daí, eu voltei mesmo. E se falar, você está louco. Para aquele valor lá, eu prefiro comer no Iguatemi. Então, hoje o problema, as pessoas elas relacionam os bens materiais, e entrou essa onda dentro da igreja cristã, né? A gente já começa a ver as produções que cada vez mais nós temos visto os cultos se tornarem. E isso é moda, viu, irmãos? Tudo é passageiro, tudo é moda. Teve moda para tanta coisa há 30 anos atrás. Foi tudo moda. São épocas, fases que a igreja vai passando. Mas aquele que realmente ama o Senhor, ele permanece firme. É isso que nós precisamos aprender. Esses cristãos, eles entendem que o que é mais valioso para eles é Jesus. Não é o que a igreja tem, ou o que a igreja aparenta ter, ou mesmo o que eu tenho, ou o que eu aparente ter. Mas é muito mais importante o meu relacionamento com Jesus, porque nada vai te separar do amor de Deus. Não podem te colocar numa cadeia, podem te colocar numa prisão, podem te tirar de dentro da tua casa, podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar Deus do nosso coração. Aleluia! A fé e o amor que nós temos, mas isso chama-se renúncia. Só pode amar a Deus nesse ponto quem tem renúncia. Se você não renunciou às coisas desta terra, então para você o carro ainda é mais importante. Para você, a casa ainda é o mais importante. Para você, a roupa de marca. Não estou dizendo que você não pode ter nada disso, irmãos. Por favor, nós possamos tudo. Nós somos metodista livre. Nós pode tudo. Agora, aonde está verdadeiramente o nosso coração? Dentro de nós tem que ter renúncia. Tem que saber que a renúncia é o ponto principal. Segundo ponto, já estou encerrando, que o Portas Abertas trouxe para nós nessa mensagem. A recompensa. Fala para quem está do lado. Deus vai te recompensar. É aí que é a diferença, irmãos. Olha que coisa linda. Está lá em 2 Coríntios. Vamos no texto do apóstolo Paulo? Eu já estou encerrando já. 2 Coríntios capítulo 4.
Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo traz para nós, irmãos, sobre recompensa. Porque você acha que esses cristãos que estão hoje lá, você viu aqui falando, né? Alguns estão presos, outros estão em campos de concentração, né? Outros estão... A gente sabe que lá na Eritreia tem cadeias que estão dentro de containers, pessoas são colocadas dentro. Você imagina a temperatura que fica aquilo durante o dia na Eritreia. A Eritreia é na África, Deus do céu. A temperatura que não chega, aquele container é todo de metal, irmãos. A pessoa fica presa dentro daquilo. Você acha que essas pessoas, elas estão passando por tudo isso, se elas não soubessem que existe uma recompensa na vida delas? Irmãos, o sofrimento ele é real, ele não pode ser ignorado por nós, mas nós não podemos esquecer que o que nos espera, a eternidade, é a recompensa nossa. Vamos ver o que Paulo fala? 2 Coríntios, capítulo 4, lá no verso 17. Eu acho que é Almeida corrigida, não é NTLH não. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Se alguém souber a tradução que é, porque eu peguei do texto do Portas Abertas, bateu que é NTLH e se for então é NTLH. Não, né? Então é Almeida corrigida. Entendeu, irmãos? Os sofrimentos que estamos passando agora, que sejam momentâneos, produzem para nós uma glória eterna. Aleluia! O sofrimento significa para nós que nós não podemos olhar com os olhos humanos, os olhos carnais. Queridos, os olhos humanos, ele é limitado, ele é passageiro, a gente só enxerga o material. Inclusive a gente enxerga sem nenhuma expectativa das coisas espirituais. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós enxergamos sobre uma perspectiva espiritual de que tudo isso que nós estamos passando vai ter uma recompensa para nós lá na frente. Só quem tem fé acredita nisso. Por isso que só pode seguir Jesus aquele que realmente tem fé nele. Não dá para a pessoa falar, eu sou seguidor de Jesus, mas se ele não tem fé, irmãos, não adianta. Ele está tentando ser cristão, mas ele não é. Porque para eu ser, eu preciso confiar, eu preciso manter os meus olhos naquilo que é eterno, eu preciso contemplar aquilo que Ele está prometendo para nós, ainda que os dias sejam maus, mas Ele está dizendo para nós, haverá uma recompensa eterna para mim e para você, aleluia. E a última coisa, para encerrar, para acabar. Segurança. Aí você fala, mas como que é isso? Mas por que segurança? Pergunta para quem está do lado, você gosta de controlar tudo? Gosta? Não? Eu gosto que está tudo no meu alcance, tudo nas minhas mãos. Ainda Deus tem que trabalhar nessa área na minha vida. Irmãos, é comum nós desejarmos o controle da nossa vida. A gente faz planos, a gente espera que tudo aconteça conforme o que a gente planeja. Alguns buscam riquezas, acreditando que os bens materiais, eles podem oferecer segurança. E é verdade. A gente acha assim, não, o meu trabalho, é o meu sustento. Não, irmãos. Não tem nada nessa terra que possa nos dar a segurança que a gente precisa, a não ser Cristo. O trabalho pode falhar, a economia pode parar, pode tudo, irmãos. Hoje a segurança ela é frágil, é passageira, é aquilo que a gente acha que temos. E as pessoas buscam essa segurança nas suas vidas. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Se nós não estamos dispostos a renunciar aos nossos bens por causa de Cristo, revela a nossa insegurança. O problema daquele jovem rico não estava na riqueza. É o que eu falei para vocês, irmãos. Que bênção quando o cristão ele alcança lugares estratégicos, que ele alcança, eu não estou dizendo que é ruim não, que bênção. Agora,
nós temos que entender que o problema daquele jovem rico não estava na riqueza, mas estava dentro do coração dele. O que ocupava o coração daquele jovem rico? Só tinha espaço no coração dele, por quê? Por dinheiro dele. O valor que ele atribuía a seus bens materiais, o valor que ele atribuía a tudo aquilo que lhe dava segurança. Por outro lado, Jesus está nos ensinando uma promessa de segurança que não é terrena, mas ela é eterna. Uma segurança que é garantida por Ele e não por homens. Não é o Júlio que está dizendo, não é o John Wesley, não é o Bispo Hildo, não é futuramente a diaconisa Silmara, não é o econômico Rafa, não é o doutor José, não é a Maristela, não é a Rosa, não somos nós. Quem está falando para nós, André, não é o André, mas é o próprio Cristo. Aleluia. Essa segurança nós devemos firmar nele, irmãos. Não na nossa capacidade. A gente muitas vezes coloca a nossa segurança na nossa capacidade, no nosso conhecimento, nos bens que nós temos. Jesus nos desafia a confiarmos integralmente nele. Aleluia. Enquanto milhões de cristãos são perseguidos e correm o risco de vida por conta de decisão, as suas decisões em seguir Cristo, eles herdam a vida eterna. E enquanto aqueles que procuram seus bens, amam tanto os seus bens, não herdarão a vida eterna. E aí lá na frente que nós vamos ver, né? O desespero que vai ser das pessoas. Sabe como que vai ser? Vai ser igual nos tempos de Noé. Eu não tenho noção como que não foi desesperador quando nos tempos de Noé aquela água começou a cair. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, e água caindo, e água caindo. E aí aqueles que debochavam de Noé, aqueles que tiravam sarro de Noé, aqueles que usurpavam de Noé a sua dignidade, aqueles que maltratavam Noé, foram aqueles que começaram a bater na porta da arca. Desesperadamente, gritando: Noé, nos deixa entrar, Noé. Como vai ser assustador, irmãos, quando isso acontecer. Por isso, deposite totalmente a sua segurança em Jesus. Que é o que eu falo para o Isaac. Eu falo: Isaac, você pode perder tudo, só não perca o amor a Deus. Depositar a nossa confiança, como Paulo diz para nós lá no livro de Romanos, capítulo 8, a gente leu faz acho que 1 ou 2 domingos, Romanos 8, 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala para quem está do lado: nada vai te separar de Deus. Nada vai nos separar, irmã. Aleluia! Por isso, as marcas que o cristão tem que ter na sua vida, aquele que busca o reino de Deus: primeiro, renúncia. Segundo, não esquecer que você tem a tua recompensa. E por último, a segurança. O que Jesus disse? Não temam, pois, aquele que pode te tirar a vida, mas tema, pois, aquele que pode o quê? Não te deixar entrar nos céus. Às vezes a gente acha, né? Nossa, como esses cristãos perseguidos eles vivem, não deve ser fácil. Irmãos, eu não imagino o que é isso. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas você acha que eles temem o que tira a vida deles? Eles temem muito mais aquele que pode impedir a sua entrada no reino dos céus.
Que nós possamos, irmãos, através desses cristãos perseguidos, compreender a extensão, a dimensão do que é viver na perseguição, perder seu lar, perder sua casa, perder tudo. Eu vou encerrar a mensagem e nós vamos orar agora. E eu convido você que assistiu até agora pelo YouTube a vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especial. Deus abençoe ricamente a sua vida.